Ei, gente, boa noite. Como estamos? Hoje com um tema totalmente diferente, né? Geralmente a gente vem aqui falar de face, muita coisa de face. Hoje eu entro com um tema de celulite, muito diferente, né? Mas eu quis trazer para vocês mais esse tema porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que fazem parte do grupo, né? Que não são só da parte de harmonização facial, tá? Orofacial, né? Que não são só dentistas, mas que também trabalham com o corporal, assim como eu na biomedicina. Eu já tenho algumas técnicas que eu uso, é lógico que eu não tenho esse vasto conhecimento da odontologia para corporal, né? Eu ainda estou caminhando, mas eu trouxe muita coisa que eu faço dos injetáveis faciais para o corporal. A única coisa que mudou alguns tipos de técnicas e tem outros produtos, tem muitos produtos também, como enzimas de degradar gordura, como questões de biomateriais para injetar, então tem bastante coisa. Mas é uma vivência que eu tenho, tanto eu, que eu já fiz vários tratamentos para celulite, acho que toda mulher, né, já procurou um tratamento. E depois de muito tempo eu vim a descobrir que não era só celulite, tinha a questão do lipedema, que hoje vem se falando cada vez mais. E a gente precisa, na nossa área, saber diagnosticar quando você está de frente com uma celulite ou de frente com um lipedema. Então, hoje eu não vou falar especificamente do lipedema, vou falar da celulite em si, mas eu vou mostrar, né, algumas características que a gente consegue identificar quando já é um grau para lipedema, para tratamento mais complexo. É, além disso, né, lógico, desses tratamentos todos que eu fiz, alguns deram mais resultado, os outros menos. Já fiz com médicos fora do estado, fiz aqui tratamentos. Por muito tempo fiz massagem modeladora, fiz várias coisas. E depois, estudando a fundo, principalmente, né, dentro da biomedicina, eu vi que é um pouco mais complexo, né, e que os tratamentos que eu gastei tanto antes não iam surgir efeito nenhum, né, e é o que hoje as pacientes, né, procuram dentro dos consultórios. Então, eu vim trazer para vocês uma técnica que é uma técnica médica que eu fiz em mim fora, lá em São Paulo, tá? E uma técnica e outras técnicas que são ensinadas dentro da pós-graduação da biomedicina, como em cursos que eu já fiz também, tá? Fora também. E o que vocês forem tendo dúvida, depois a gente no final já responde para vocês, tá bom? Quem entrou aí agora e não me conhece, sou a doutora Rachel Bernardo, mestre em harmonização, né? Trabalho muito com a facial, tenho 18 anos aí na área da odontologia, na biomedicina, apenas um ano e meio, mais o tempo da graduação, né, que eu fiz também. A minha área de especialidade maior é na região de injetáveis, tá? Então eu faço algumas coisas de tecnologia, mas a minha experiência maior é com injetáveis. Sou doutoranda em ciências biomédicas, speaker da MedBeauty, faço parte do board científico, as pesquisas de produtos injetáveis que vêm para o mercado brasileiro, tá bom? E sou criadora das duas técnicas, RB Wires e RB Lips. Tenho participei, né, de um dos livros, que é esse aqui, Consenso de Fios de PDO, que foi lançado em 2022, e este ano eu lancei o meu livro com técnicas exclusivas aí, faciais, tá? Isso aqui é tudo relacionado a faciais. Mas vamos começar, gente, sem perder tempo. O que que é a celulite, tá? Então, o que que é essa lipodistrofia? O que que acontece com a celulite? Por que que geralmente faz tratamento, ela dá uma melhorada e depois ela volta o aspecto? Então, a celulite ela é um processo inflamatório que acontece, né, que ela vai se tornando crônico ali até criar uma fibrose que puxa essa pele para dentro, né, e faz aquela ondulação. E aí a gente faz massagem, drenagem, endermo, faz, às vezes, eu já fiz um tratamento que agora eu não lembro, faz muito tempo que eu fiz esse tratamento e hoje eu nem escuto mais falar nele, que é uma agulhinha que enfia dentro, né, da pele e ela dispara cargas elétricas, eletroporação de alguma coisa assim, eu não lembro certo. Mas, enfim, era uma que ficava muito legal, o resultado ali imediato, e daí passava um tempo, voltava novamente. Por quê? Vários desses procedimentos, eles acabam o quê? Melhorando a textura, porque faz uma drenagem também.
E o nosso tecido adiposo, né, ele vai também tendo espessuras diferentes. Então, as bolinhas de gordura, elas vão modificando. Então, elas saem do processo uniforme, quando elas estão em processo inflamatório, e elas modificam. Então, elas ficam com níveis diferentes. Então, às vezes, uma bolinha maior, uma menor dessas gordurinhas. E isso também vai tirando o nível ali da pele, vai deixando a pele com um aspecto mais, desse aspecto de casca de laranja que a gente vê o pessoal falando tanto, né? Tanto quanto usa para lipedema, quanto usa para celulite. E essas alterações estruturais, inflamatórias do tecido subcutâneo, ele vai criando então depressões que são mais preguiadas, que são pontuais. Essas pontuais mais profundas, essas sim são chamadas celulites, tá? E vão afetar, lógico, sempre a gente, né? A gente sempre está em desvantagem. As mulheres, por quê? Temos questões hormonais, né, e estruturais que nos afetam muito mais do que os homens. Então, quando a gente ganha peso, elas ficam diferentes. Quando a gente está em processo de retenção de líquido, elas mudam também. E quando a gente está passando por alguma alteração hormonal, também acontece isso. Então, tudo vai influenciar, tá bom? A gente, infelizmente, tem essa desvantagem. E aqui a gente tem um esquema muito fácil de interpretar o que que é essa celulite. Então, a gente tem as mesmas conexões que tem de camada, esses ligamentos, né, que conectam as nossas camadas da face. No corpo a gente tem também esses septos de conexão. É lógico, no corpo ele não é um ligamento que vai a nível ósseo, mas tem vários septos de conexão que são esses tecidos fibrosos que vão fazendo essa reticulação na pele. E entre meio a essas trabéculas tem o nosso tecido adiposo, que ele pode sofrer alterações quando ocorre um processo inflamatório, tá? E isso era o que ocorria muito comigo. Por quê? Eu tenho lipedema tratando, achando que era celulite, e eu causava mais processo inflamatório, piorando meu lipedema. Então, por isso é muito importante vocês diagnosticarem o que é celulite, o que é lipedema, porque às vezes, se você está diante de um quadro de lipedema, você acaba piorando em vez de melhorar o resultado do paciente, tá? Então, o que que acontecia? Tudo que eu fazia, principalmente em derme, modelador a nível muito alto, né, que era com bambu, aquelas coisas, doía demais. Eu falava, gente, não é possível que eu sinta tanta dor assim. Por quê? Porque já era um processo inflamatório crônico do lipedema e não da celulite, porque a celulite em si pontual não dói, tá? O que dói é esse processo todo inflamatório que vai oscilando também essa camada de gordura. Então, ela tem que ser tratada pontualmente, tá? Esses tratamentos que a gente faz paliativos, às vezes influenciam mais. Se você for tratar só celulite, não tem problema, mas se tiver o lipedema, ele fica pior e o paciente passa por um processo muito doloroso, tá? Então, sempre vocês vão ver, né, essas retenções, e quando tem a celulite, ela é um processo fibrótico maior, né, que puxa mais a pele, mais retentivo. Para a gente conseguir um tratamento eficaz e duradouro, tem que tirar essa retenção e soltar este tecido, tá bom? Então, o mecanismo de formação, né? Essa alteração que tem é um edema intersticial, né? E essa compressão vascular também ocorre, porque você tem um aumento do volume ali, né? Então pode acontecer. Quando você tem um nível muito grande de retenção hídrica, que já é característica de um lipedema, você tem muitos vasinhos também acompanhando, né? Então você vê que a circulação, né, a parte circulatória já não é tão eficaz. É lógico que tem vários níveis, tá? Eu tô falando mais de membros inferior, que seria o grau aí de 1 a 2 que eles falam. Essa inflamação, então, ela tem essa liberação de citocinas, né? E esse tecido vai ficando um tecido fibrótico ali e faz essa retenção que puxa essa pele para baixo, porque ela vai desorganizar a matriz extracelular, né? E o colágeno ali que a gente tem, que é o colágeno de tecido mesmo, que é o tipo 1 e 3, porque o 2 é o de cartilagem, tá? E esse acúmulo de gordura vão formar esses lóbulos adiposos que podem ser alterações diferentes, tá? Então, tamanhos diferentes também. Então, esses septos formam a depressão, onde puxa essa pele para baixo. A classificação clínica que vocês vão ver, então, grau nível 1, que é aquele grau que você tem que apertar a perna para você conseguir ver onde tem as marcas de celulite.
O nível 2 e esse eu considero o melhor de resultados, é quando você tem o paciente já em pé e você consegue marcar pontualmente aonde você vê a celulite para você tirar essa retenção, tá? O nível 3 já é um grau muito alto, então qualquer posição que o paciente se encontra, você consegue ver essas ondulações, que é neste nível que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a confusão de já ter um lipedema, tá? Uma característica de lipedema. Então, esse é o nível mais difícil. Às vezes eu falo que já é um nível cirúrgico, porque ele está associado sim com uma cirurgia, às vezes, de lipedema, para melhorar esse aspecto ondulado da pele, porque ele está associado também com flacidez, tá bom? Então, a gente tem que avaliar sempre esse processo para a gente conseguir classificar qual o grau da celulite. Aqui tem uma foto, né, que vai mostrar todos os graus, então vocês conseguem ver. Esse grau 4 aqui, ó, ele já é uma característica muito tendência a lipedema, tá? Porque você consegue ver que já tem uma alteração, tem acúmulos maiores em culote, né? Tem alteração no joelho, já tem uma retenção muito grande, é muito próximo um ponto do outro, né? Você consegue ver uma caracterização toda, eu falo assim que fica muito, parece que mastigada a pele, sabe? Essa sensação. Provavelmente é uma paciente que tem dor, provavelmente é uma paciente que tem hematoma muito fácil, tá? O lipedema é uma caracterização disso. Pode ter um sistema vascular afetado, você vai ver vários vasinhos, né, na perna já marcado, tá? Então, é muito assimétrico, né? Você não tem uma perna reta, então tem acúmulos pontuais também. Então, tudo isso é caracterização de lipedema, que a gente resolve sim, só que é um tratamento para a vida toda. Não tem como, tipo, solucionar o problema. Você vai conseguir amenizar. Então, vai fazer o quê? Drenagem linfática, bota pressurizada, às vezes, em alguns pontos, trabalha com laser, associação de medicações, tá? Tem um medicamento que é muito bacana, que o pessoal usa bastante, que é o Dimples, que ajuda também na drenagem. Tem que associar com medicação vascular, tá? Isso tudo para lipedema, tá, gente? Exercício físico que não pode ser de alto impacto e dieta. A dieta é o principal, não pode nada, tá? Eu sei porque eu passo por isso. Então, qualquer coisinha que sai fora da dieta ou viagem que você fica num processo de compressão muito grande dentro de voo, tem que estar usando meia de compressão, porque senão a perna vira um pão, começa a ficar muito dolorido. Você aperta no local, fica uma isquemia e demora a voltar. Então, você consegue evidenciar ali uma característica, né, de lipedema. E é sofrido, porque você tem a sensação sempre de pernas cansadas, pernas pesadas. A celulite, não. A celulite é diferente, tá? Então, é muito pontual. Geralmente o paciente não tem dor no local, tá? Dor a palpar, né? Então você vai palpar, não sente dor. É totalmente diferente, não é uma coisa crônica, né? Então você resolveu a celulite, ela some, não fica voltando como o lipedema, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês um esquema muito rápido, que é do Dr. Shakur. Quem acompanha ali ele nas redes sociais vai verificar que ele é uma das referências aí em tratamentos, né, de celulite e principalmente preenchimento de glúteo, né? Ele faz uma arte muito forte, ele palestra fora, ele tem vários artigos publicados, ele também é muito a favor do PMMA. Então a gente tem ainda esse PMMA é legal, não é legal, até que ponto é legal, tá? Então, eu tenho fatores que eu sou positiva e fatores que eu sou negativa. Eu acho que a indicação é tudo, tá? Mas é um produto definitivo, então tem que tomar cuidado. E nesse vídeo, vocês vão ver que a técnica dele é diferente do que é preconizado geralmente nos pós que a gente assiste, em cursos que eu já fui, porque geralmente a gente vê falando, solta primeiro, né, a fibrose da celulite e depois faz o bioestimulador e os outros tratamentos. Neste caso, né, até o tratamento que eu fiz em São Paulo foi assim. Então, ele faz o quê? Ele faz o bioestimulador primeiro e depois é que ele solta a celulite. É interessante porque é o contrário. Por quê? Ele fala que essas partículas do bioestimulador, depois que você solta, elas vão se acomodando, tá? Então, você faz toda a aplicação para você não ter edemas e grandes hematomas, porque para soltar essas fibroses de celulite dão grandes hematomas. E aí depois você faz a soltura, porque senão tem muito.
edema, você não consegue trabalhar legal com o bioestimulador. Então, faz toda a aplicação do bioestimulador primeiro, depois coloca, deitado, tá? Depois coloca o paciente em pé e faz as marcações da celulite. Deixa eu já soltar o videozinho aqui para vocês verem. E faz as marcações da celulite e vai soltando uma a uma, tá? Com uma agulha que tenha um bisel de corte. Aqui mostrando então os septos fibrosos, olha como se aglomera, né, a gordura no meio. Aqui ele mostrando a cânula para ele colocar o anestésico e também o produto bioestimulador. Então ele já anestesia e também depois já faz o bioestimulador de colágeno, tá? Ele usa lá tanto o PMMA de 10% para bioestimular colágeno, quanto os hidroxiapatita, como também PLLA, tá? Então ele tem os três tipos lá. Quando eu fiz com ele foi feito o Sculptra, então foi PLLA. Então ele depois usa uma agulha biselada para cortar, porque ele diz que a cânula, e realmente ele tem razão, é muito mais difícil, mesmo que seja bico de pato, que geralmente o pessoal gosta de usar, é muito mais difícil de cortar essa fibrose. Às vezes você só consegue dilacerar ela, mas não solta ela por completo. Porém, a agulha que a gente usa, 18G, que tem esse bisel cortante, ela vai dar muito hematoma. O que que o paciente tem que fazer? Ele tem que cuidar muito depois. Fazer uma compressa já de imediato, o profissional, né? Faz um curativo ali de compressa. Depois já dá medicação para o paciente, de preferência, se quiser pedir para tomar arnica já antecipado, também pode tomar. Trata, lá eles fazem uma manipulação com uma pomada de heparina, tá? Então manda manipular essa pomada para poder ir aplicando essa pomada que aquece o local e melhora. Não pode de jeito nenhum tomar sol ou ambiente quente para não manchar essa pele, tá bom? Então, qual que é a indicação para tratamento da celulite? A subincisão em todos, tá? Em todos os casos tem que se fazer a subincisão da celulite. A indicação do tratamento que esse médico usa, com agulha, a indicação que eu já vi em alguns cursos, com cânula, principalmente a de bico de pato, que é mais fácil ali para soltar. Particularmente na minha vivência clínica, a agulha dá mais resultado e é muito mais fácil para soltar. Porém, machuca mais o tecido. O paciente tem que estar consciente disso, tá? Ah, faço antes ou depois, vai depender da técnica que vocês adaptarem, tá? Eu tô fazendo aqui no consultório é a técnica que ele usou lá. Então, eu faço primeiro a anestesia, já faço o bioestimulador, e depois é que eu venho soltando a área da celulite com o que ficou para trás, né? Então, o que eu vi que ali não assentou, eu faço a soltura unitária ali, celulite por celulite, tá? E aí eu vou provocar ali um processo inflamatório de reconstrução. Uma outra coisa que eu tenho usado bastante aqui, além do bioestimulador, é trabalhar pontual em cada celulite com fios de PDO, tá? Por quê? O bioestimulador, ele é líquido, então ele vai espalhar por todo o tecido, tá? Só que às vezes naquele local que eu tenho a celulite e que eu, né, soltei ela, fica muito difícil, né, de concentrar às vezes o produto só numa parte. Então eu venho, tá, com hashtag. Aqui eu tô trabalhando com fio filler, eu gosto bastante ou fio liso, tá? O fio filler se torna um pouco mais custoso para o paciente, então vai do paciente. Então, eu faço às vezes uma unificação. Vamos supor que eu tenho uma celulite que está muito profunda, muito marcada, que eu vi que tem mais fibrose. Naquela ali eu faço com fio filler. As outras, daí, às vezes, eu trato só com o fiozinho mono unitário agulhado, tá? Daí eu faço ou um hashtag ou eu faço como se fosse um asterisco, vários ali no mesmo ponto. Ou às vezes pode colocar um lequezinho, dependendo da região que você quer tratar, tá bom? Então pode ser unifilamento, fio, ou multifilamento, sempre depois da subincisão. Então eu faço a subincisão, tiro a retenção e aí eu venho e coloco o fiozinho na região que eu marquei ali, tá bom? Aqui é um tratamento que foi feito com fio liso, tá? O primeiro glúteo ali, além de tratar com o bioestimulador, que vocês vão ver vários pontos que foi passado ali de bioestimulador, também foi feito fiozinho para foliculite, tá? O fio, ele é muito indicado para foliculite. E nesse outro, no segundo glúteo ali das agulhinhas cor-de-rosa e cinza, tá? Já foi trabalhado diferente, foi trabalhado regiões para tratamento e estímulo de colágeno, onde tinha uma quantidade de celulite que não era pontual única, mas eram várias pertinhos uma da outra. Então foi feita a soltura, o bioestimulador, você pode ver que tem vários pontinhos ali, e depois foi colocado o fio em toda essa área ali, para você criar uma trama ali de tecido fibroso, tá? Para não voltar a colar novamente.
Complementares, o que que vocês vão usar para tratamentos de celulite? Drenagem linfática, radiofrequência, controle hormonal, isso é muito importante com o nutricionista, tá? Assim como no lipedema. A suplementação de vitamina C, silício orgânico e o Dimples, que ele ajuda demais, ele vai diminuir retenção também hídrica, tá? E essas massagens intensas a gente vai excluir no primeiro momento, assim que fizer o tratamento ali, né, do glúteo ou da perna. Então, fiz o tratamento, fiz o bioestimulador, tirei as retenções das fibroses, fiz fio, eu não vou fazer massagem, tá? A massagem ela vai voltar a ser feita depois de um tempo. Eu peço de 15 a 30 dias para fazer essa massagem. E exercícios de alto impacto também são excluídos, tá? Nestes casos. Aqui, ó, a gente tem um tratamento que eu consigo mostrar para vocês de celulite, onde a gente não precisou, tá? Tratar pontual. Então, é um tratamento de celulite que ele já é de um nível 1 para nível 2, porque a paciente está em pé e já está marcando. Se ela fosse o nível 1, ela teria que estar só comprimindo a pele. Então, em alguns pontos, a gente comprimiu a pele dela e detectou que era grau 1. Já ela de pé, a gente tem vários pontos de grau 2. Esse é o tipo de celulite que vocês vão ter maior índice de reversão. Esse é o mais fácil. Então, aqui, ó, a gente fez Sculptra nela, tá? Foi feito PLLA. Então, eu soltei Sculptra em toda essa região, tá? Pode ver que aqui depois de um mês, né? Essa região ela tem que cuidar, porque o hematoma ali pode manchar também. Aqui a gente passou depois heparina. Em alguns casos, a gente entra com tranexânico também para tirar essa cor, tá? Coloração. Mas olha como a gente teve uma melhora de apenas uma aplicação. Porém, ela estava fazendo exercício físico, estava fazendo a drenagem, estava fazendo também nutricionista, tá? Tá fazendo emagrecimento. Tudo isso colabora com um bom resultado e uma alta durabilidade. Eu fiz o tratamento, aquela celulite naquela região pode voltar? Pode voltar naquela região, como pode não voltar naquela região e acontecer em uma outra região, tá? Então, isso também pode variar bastante. Tratamentos de soltura, de subincisão agora, tá? Então, esse tipo de celulite grau 2, ó, a gente consegue tratar muito bem. Então, você entra com a agulhinha ali, não é uma profundidade muito grande, e você vai soltando. Tá vendo que faz um edema já imediato? Então, às vezes, ali, se você for fazer o bioestimulador depois, você não consegue ter um padrão tão legal. Por isso que ele gosta de fazer antes, tá? Então, aqui no caso dela, a gente fez o bioestimulador antes, foi feito em alguns pontos, vocês vão ver um raiadinho aqui, tá? E depois foi feita a soltura em pé de pontuais de celulite. E a gente vê bem que ela é um grau 2, porque você vê pontualmente, ó, celulite, só que também não tem aquele nível muito grande que eu preciso entrar com fio. Diferente desse outro caso aqui, ó, que aqui a gente já tem marcações mais profundas, por exemplo, aqui, aqui e aqui já entra com o fio, tá? A gente consegue fazer um hashtag ali depois de soltar, trata também aqui a gordurinha da bananinha, tá? Sem perder muita volumização, porque, por exemplo, lipar essa região aqui é contraindicado, porque senão você tira essa retenção que segura o glúteo para cima e o bumbum da paciente desce, tá? Então, a gente vai soltar pontualmente, faz o bioestimulador antes, solta pontualmente. Nessas que estão mais escuras, que você consegue ver até um sombreado aqui, compensa colocar o fio de preferência fio filler. Então, você vai gastar 4 fios aqui em formato de hashtag ali, em cada região. E nos outros pontos que estão menos, pode usar o fio mono, tá? Ou, se não quiser usar, só o bioestimulador. E aí a gente tem uma qualidade já de melhoria de pele muito grande, tá? Nesse caso, pode ver que não ficou, né, tanto hematoma, mas pode acontecer de ficar. Se conseguir soltar tudo com cânula, ótimo, tá? Então, novamente, aqui vocês vão ver que tem até um pouquinho, ó, do líquido aqui, era anestésico que tinha aqui dentro, mas como volta um pouquinho de sangue para dentro aqui, ele ficou meio vermelhinho, tá? Mas a gente foi soltando, nesse caso dela, pontualmente aonde eu tinha, né, retenções maiores. Certo, pessoal? Eu vou abrir agora para perguntas. Vou deixar. Quem quiser essa aula aqui, preencha o NPS, tá bom? Que depois a gente envia essa aula. Eu vou para o chat agora. Podem me mandar as perguntas no chat. Vamos lá. Alguma pergunta, gente?
Ó, hoje, só porque a gente ia falar de bumbum, tem bem menos gente, né? Eu acho que o pessoal gosta mais é do facial mesmo. Semana que vem a gente vai ter paciente de caso ao vivo, tá? Vai ser uma associação de técnicas. Vamos lá, gente. Quem quer mandar alguma pergunta no chat, já manda que eu vou respondendo. Teremos perguntas? Não. Mais um minutinho aí, pessoal, para as perguntas. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Ninguém, quem que faz tratamento aí de celulite já? Ou em você mesmo, ou em Patrícia, tem lipedema. Lipedema é triste, gente. Triste, triste, triste. Eu me encontrei na bike, melhorou muito, não tenho o que falar. Mas quando eu volto desses voos aí longo, é inacreditável a quantidade de líquido que eu retenho. Minhas pernas ficam muito marcadas, muito doloridas, né? Fica um edemaciado muito grande. E aí eu tenho muito resultado com o tratamento que eu faço, que é a bota pressurizada, a drenagem linfática e a medicação via oral. E é lógico, quando exercício, né? Ultrassom macro focado ajuda, bom também. Raifu eu nunca testei, Adri. Raifu ainda não testei. É, o meu caso, ele tem indicação do joelho para panturrilha de fazer cirurgia, mas eu ainda não me arrisquei, não me aventurei na cirurgia, não, porque eu sei que tem que ficar uns dias sem treinar, tem alguns riscos. A criolipólise, Flávia, para lipedema, então, aí já começa um caso de discussão. Porque tem alguns médicos, né? Aqui tem uma doutora que ela é bem referência, é uma cirurgiã plástica em Maringá, que ela é referência em lipedema, ela já é contra a Indermo e a criolipólise, porque ela diz que o processo inflamatório de sucção e, né, do tanto de um quanto o outro, ele acaba piorando o tecido. Diz ela, tá? Eu não tenho o equipamento, eu não faço. O que eu faço aqui é acompanhamento nutricional, que daí é um nutricionista, né, que faz o cardápio da pessoa, indica alguns tipos de exercícios que são melhores. É o Vioral, que é o sensacional, tá? Inclusive eu tomo o Diosmin, tá? Que é para vascular, né? Ele vai melhorar ali a parte, que dá um resultado muito bom. O Dimples também associado com silício orgânico, muito bom, muito bom. Ah, tá, o de placa. Ah, tá, o de placa sim, sem sucção. Ok, esse é verdade. Eu achei que era o de sucção, aquela criolipólise de sucção de puxar para dentro no vácuo. Aquela lá, ela falou que o endermo, né, que é com vácuo, e não. A bota pressurizada, eu posso achar o contato para você, mas faz muito tempo que eu comprei, eu não sei se eu vou ter ainda, tá? Mas um dia que tiver a oportunidade, eu mostro ela para vocês. Mas tem alguns materiais que na Imbramed eu acho que vai ter alguma coisa também, tá? Tem umas que são com LED já e tem outras que não. Anestésico, ó, Valdecir, o que eu uso de anestésico aqui, para esse caso que às vezes vai um pouquinho mais aí, é a lidocaína com vaso, tá? Porque dá bastante sangramento ali. E às vezes a gente associa com preenchimento já de glúteo, então já faço anestesia em toda a região, tá? Com o paciente deitadinho, e depois eu venho colocando já o bioestimulador, depois eu faço só o descolamento ali. Ozônio é ótimo também, gosto também, tá? A parte de ozônio, creme ozonizado, ozônio é maravilhoso. Ó, ozônio é maravilhoso para tudo, né? Até tratamento retal, né? O pessoal tá fazendo bastante. O ultrassom, então, é um que eu nunca usei ainda, não sei os resultados porque eu não tenho ele aqui no instituto, tá? A criolipólise, essa de placa, ok. A de sucção, falaram que não, nada que é de sucção, nada de modeladora, aqueles de bambu, que faça muita pressão, porque diz que o efeito rebote é muito grande, e eu fazia isso a rodo, tá? E eu nunca soube, eu só sabia que doía muito na hora, às vezes eu tinha vontade de chorar, porque doía demais, principalmente na região atrás do joelho, ali na lateral, tá?
Eu acho que é isso, gente. Ficou alguma sem responder. O Raifu também eu nunca usei, mas eu tenho ouvido falar muita coisa boa do Raifu, tá? É isso. Então, gente, boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente fugiu um pouco da área do facial, mas semana que vem o paciente modelo é facial, tá bom? Algumas associações de técnicas aí novas que eu vou mostrar para vocês. Inclusive algumas técnicas diferentes, tá? De outros países aí que o pessoal gosta de usar. É lógico que trazendo um pouco aí para o que a gente tem costume aqui, porque asiático gosta de um modelo de rosto diferente, né? Então tá, gente. Beijo, boa noite. Até terça-feira que vem. Aguardo vocês, tá bom? Tchau, tchau.